Fala galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Quinta-feira, 13 de agosto de 2020. Bom, nossa primeira atividade é fazer o nosso calendário. E o número 2, o prof quer que vocês recortem essas imagens e colem lá no caderno. Depois de colar no caderno, vocês vão copiar essas perguntinhas e vão responder analisando a imagem. Por exemplo, qual é o sentimento que esses animais estão sentindo? Estão felizes ou estão tristes? Estão sentindo alegria ou tristeza? Então, todas essas perguntas são sobre essa história em quadrinho que vocês estão vendo. Depois o Luiz Eduardo veio nos trazer um recado. Colegas, o nome da nossa maior floresta se chama Amazônia. As florestas são responsáveis pela purificação do nosso ar. É a casa de muitos animais e plantas. As florestas ajudam a fortalecer o solo, que desmorona ou fica arenoso. Muita areia quando a floresta é derrubada. Então, gente, o que o Luiz quer que a gente pense um pouquinho? A importância de nós cuidarmos das florestas. Nós temos visto muito nos jornais, na televisão, que a floresta amazônica está sendo devastada por derrubada de árvores, por queimadas, e que há necessidade, isso está todo mundo de olho, que a gente preserve a floresta. E por que é importante preservar a nossa floresta? Não só a amazônica, mas todas as florestas, todas as árvores que nós possuímos. Primeiro, as árvores são responsáveis pela purificação do ar. Ou seja, através das suas folhas, as árvores produzem para nós, seres humanos, o oxigênio. Esse ar que a gente respira, ele é produzido pelas árvores. Ela transforma o gás carbônico que está no ar em oxigênio. Então, se eu tiver poucas árvores, a qualidade do ar que eu respiro é baixa, é pouca, é ruim. Outra importância das árvores é que elas são a casa de muitos animais, de muitos pássaros. Quando eu corto essas árvores, esses animais ficam sem casas. Muitas vezes acabam indo embora para outros lugares ou até morrendo. Outra importância das árvores é que isso vocês já devem perceber que quando seca as folhas, o que acontece? As folhas caem. Quando elas caem, elas apodrecem e viram terra. Só que essa terra que as folhas, os galhos que caíram viram, é uma terra fortalecida, é uma terra enriquecida, que promove o crescimento de mais plantas e o fortalecimento dessa terra. Quando eu tenho a ausência de árvores, a terra fica mais fraca e vai ficando com uns grãozinhos de areia. E quanto mais fraca ela ficar, mais arenosa ela fica, mais com aparência de areia. Por isso, gente, que se vocês pesquisarem no Google sobre o processo de desertificação, vocês vão ver que muitos lugares que tinham árvores e tiveram essas árvores cortadas, eles sofreram o processo de desertificação, ou seja, a terra virou areia. E se virou areia, já não crescem as plantinhas. E outra coisa que acontece, a areia, gente, ela é instável. Quando a gente sobe numa areia, lá na pracinha, por exemplo, a gente está brincando, correndo, o nosso pé não afunda? Pois então, a areia ela é instável. Se eu vou construir uma casa na areia, não vai dar certo, porque
hoje o morro de areia está aqui, amanhã com a força do vento ele está ali, ele não para. Então eu não consigo construir edificações na areia e muito menos plantar coisas. Então, por todos esses motivos que o prof falou, é que se dá a importância de nós protegermos as nossas florestas. Bom, aí o Luiz tem aqui algumas perguntinhas para vocês completarem sobre aquilo que ele nos ensinou ali em cima. Aqui tem uma brincadeira, então vocês vão olhar essa imagem e vão fazer o que está sendo pedido. Pinte a arara de azul. Faça um X no chapéu do Chico Bento. Pinte a tanga do índio de verde. Desenhe um sol do lado direito. E depois, ao lado, aqui nós temos a Mônica e o Cebolinha falando a importância do meio ambiente. E o prof pede que vocês recortem de revistas ou jornais as letras para escrever o nome da nossa maior floresta. Qual é o nome da nossa maior floresta? A Amazônia. Aqui nós temos um texto que não é para copiar, é para recortar e colar. É o texto O Menino e a Árvore. Vocês vão ler, vão responder essas perguntas. Essas perguntas são para copiar no caderno. Depois vão fazer essa atividade aqui de ordem alfabética. O Rafael trouxe ali para nós um lembrete. Quando todas as palavras possuem a primeira letra igual, vamos analisar a segunda letra para podermos organizar a ordem alfabética. Depois aqui, nós temos uma atividade de pintar, que é para pintar conforme a legenda. Número 1 de verde, número 2 de amarelo, número 3 de azul, número 4 de vermelho. E a última atividade é para vocês fazerem uma colagem com elementos da natureza. Então, sabe aquela folha que caiu no chão? Vocês vão fazer desenhos com elas. Que nem os exemplos que o prof colocou aqui, O prof criou vários bichinhos só usando folhas que estavam no chão. Quero só ver a criatividade de vocês. Um abraço apertado, façam com atenção e dedicação e fiquem em casa.